Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís, eu faço parte da equipe de assessoria pedagógica na Árvore Educação. A Árvore Educação é fruto da união de duas empresas que trabalham a leitura através da tecnologia, leitura digital. A Árvore de Livros oferece para as escolas um acervo diversificado de livros literários, livros de forma geral, além de jornais e revistas do mundo todo. E a Guten News trabalha textos de atualidades e esses textos sempre de forma contextualizada, com atividades de pré e pós-leitura, para que o aluno construa o conhecimento em cima dessas atividades, e em cima do texto propriamente dito. Juntos a gente quer impactar a educação brasileira através da formação de leitores. E hoje a gente vai falar um pouco dos desafios da formação de leitores e o que a BNCC traz em relação a isso. Então, como a BNCC pode nos ajudar nesse desafio de formar leitores, de multiletrar esses alunos. E quando a gente fala de formação de leitor, a gente precisa contextualizar esse tema, porque a escola não está isolada do mundo, a escola está inserida dentro de uma sociedade e o perfil de leitura dessa sociedade como é. Então, quando a gente fala de leitura, eu trouxe aqui dados da última pesquisa de retratos da leitura do Instituto ProLivro. Essa pesquisa foi realizada em 2016. Existe um planejamento de que esse ano saia uma nova pesquisa, E nessa pesquisa a gente vê como resultado que o brasileiro ele lê em média 2,4 livros por ano. Isso é um número muito baixo quando a gente pensa em leitura, Mas também é importante que a gente destaque que o Instituto ProLivro ele só leva em consideração a leitura de livros, Ele não leva em consideração outro tipo de leitura, que é algo que a gente vai trazer muito nessa fala aqui hoje, ok? Ainda nessa parte da contextualização, de falar sobre a leitura na escola e na sociedade, a gente vê que esse resultado de 2,4 livros ao ano, pelos brasileiros, é um resultado baixo e a dor na escola de que o aluno não lê, na verdade, quando a gente compara, existe uma contradição, porque na verdade os alunos mais jovens, principalmente os alunos dos anos iniciais, eles leem muito mais do que os adultos, Então existe essa contradição de esperar, de ter uma expectativa de que os jovens leiam muito, mas na verdade a sociedade como um todo não é uma sociedade leitora, E aí a gente entende na verdade que os alunos eles leem muito, principalmente nos anos iniciais, e é a partir dos anos finais, ali quando ele entra do 6º ano, depois ele vai para o ensino médio, que essa leitura, essa quantidade de leitura vai reduzindo. E por quê? Quais são os motivos dessa redução? Então tem vários motivos. Tem um aumento da complexidade dos textos, então uma exigência maior de fôlego para que os alunos consigam ler os livros que são propostos pela escola. Então tem também a competição de interesses. Os alunos, eles ali no ensino fundamental, eles estão muito inseridos no ambiente da escola, então é muito interessante aquele momento da leitura para eles. Jamais, quando eles vão ali adolescendo, os interesses desse aluno, eles ultrapassam os limites dos muros das escolas, Então isso cria aí competição, seja com outras atividades fora do ambiente escolar, seja até mesmo com a tecnologia, Existe também o trabalho da leitura que não é contextualizado. Então, nos anos iniciais ele está lendo aquele livro, ele está trabalhando a fantasia, o lúdico, isso é muito interessante para ele. E quando ele vai trabalhar lá nos anos finais os textos mais complexos, isso passa como uma obrigação. Então ele precisa ler aquele texto e precisa identificar pontos importantes no livro para depois fazer uma prova, e isso tira o gosto pela leitura. Pelo contrário, isso cria no aluno uma defesa de que ele não quer fazer aquilo ali, Outro desafio é que normalmente esses textos mais complexos que são apresentados aos alunos nos anos finais e depois no ensino médio, são textos que não fazem parte da realidade desse aluno. Então também não tem o interesse, o aluno não tem o interesse de ler aquilo que não está contextualizado, que não faz sentido para ele, E aí a gente vai entender como que a BNCC pode nos ajudar nesse momento de criar esse interesse no aluno para que a gente forme no aluno o gosto pela leitura.
E um outro desafio que também é muito trazido pelos professores, né, é uma angústia que a gente escuta muito das escolas, dos educadores de forma geral, é o uso ilimitado de tecnologia. Então se justifica muito que o aluno não lê porque ele não sai do celular, porque ele não sai das redes sociais, né? E é aí que a gente precisa olhar a BNCC para a gente entender como que a gente consegue usar isso, usar a tecnologia a nosso favor, né? A favor da educação. Então a gente precisa olhar a BNCC e como que ela traz a leitura, né? A BNCC traz a leitura dentro de um projeto de construção de cidadania, né? Então o objetivo de trabalhar a leitura é formar um cidadão e principalmente um cidadão crítico, né? Hoje o nosso trabalho de leitura, na grande maioria das escolas, é muito criar no aluno. Então eu não preciso formar um escritor, eu preciso formar um cidadão que lê e compreende os diversos gêneros, os diversos textos nesse mundo hiperconectado que ele está inserido. Então, nesse sentido, não é suficiente apresentar as grandes obras literárias. É super importante sim, mas é preciso apresentar e trabalhar com esses alunos esses outros gêneros textuais ao qual ele tem acesso no dia a dia, para que ele também seja um leitor crítico, um leitor que vai saber interpretar e identificar as intencionalidades daqueles textos aos quais ele tem acesso. Então, como a BNCC traz esse conceito de leitura, né, no documento? A BNCC traz a leitura dentro de um projeto de construção de cidadania. Então, o objetivo é que eu trabalhe a leitura para construir esse cidadão, formando o leitor para diferentes gêneros textuais. Então, seja um tweet, seja um podcast, seja uma notícia, um jornal, até mesmo um post, um blog. Então, tudo isso o aluno tem acesso, então tudo isso precisa ser trazido para dentro de sala de aula para que a gente consiga tanto atingir o interesse do aluno quanto trabalhar o aluno de forma crítica, já baseado nesses novas formas de leitura, né? O que a gente tem em relação a essa diversidade de temas é o conceito de multiletramentos. Então, qual o objetivo de entender, qual que é a importância de entender o conceito de multiletramento, né? Então esse prefixo multi já aponta aí para diferentes tipos de forma de letramento contemporâneo. Então multiplicidade de linguagens, de semioses, de mídias envolvidas nessa comunicação através dos textos, na criação de significação para textos multimodais, a pluralidade e também levar em consideração a diversidade cultural desses alunos, né? Porque através dessa diversidade cultural, é através da vivência do aluno que eu vou conseguir atrair a atenção desse aluno para trabalhar a leitura. E aí a gente tem alguns exemplos sobre como trabalhar essa diversidade cultural, como trabalhar diferentes gêneros textuais e também de como chegar no que eu quero, porque eu preciso construir, o educador precisa construir repertório nesse aluno. Então eu não vou trabalhar só ali o que é parte da vivência dele, mas eu também preciso que ele chegue lá na poesia, né, na obra lírica, nas narrativas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que podem ajudar nesse processo. Por exemplo, chegar aos mecanismos poéticos da lírica através do rap, através do slam, né? Então são coisas que estão inseridas na vivência do aluno e que através disso eu vou chegar ali na poesia lírica, que é algo que o aluno precisa conhecer, né? Outra forma é trabalhar um debate político ou um jornal televisivo, inclusive, para chegar à leitura de um artigo de opinião, a produção de um artigo de opinião, né? E também um exemplo que eu trouxe aqui, que não é da área de linguagem, mas que pode ilustrar bem também essa prática, que é chegar, por exemplo, aos conceitos da química através da produção, né, no preparo de um café, de um chá. Então, sempre entender, por exemplo, o que meu aluno está lendo, o que meu aluno está escutando, o que é do interesse do meu aluno e o que eu posso trabalhar dentro do meu conteúdo, né, do que eu tenho que trabalhar com esse aluno, como que eu posso chegar nisso através do que já faz parte do mundo dele, da vivência, da cultura a qual ele está inserido. E aí, eu trouxe aqui uma competência geral da etapa do ensino fundamental da área de linguagens da BNCC, que diz compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares,
para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Então a própria BNCC, dentro dessa competência fica muito claro isso, ela traz como que a gente pode utilizar a tecnologia como uma aliada no processo de ensino-aprendizagem. Então trazer a tecnologia como ferramenta didática, ela resolve essa questão de trazer os novos gêneros textuais, esses que estão próximos ao universo digital do aluno, e ela também afasta esse risco, né, de que a tecnologia é utilizada como mera distração, né? Então, os alunos, o professor ele deixa de ter a tecnologia como algo a ser combatido dentro de sala de aula e traz como um aliado na formação desse leitor. E aí, a gente tem alguns exemplos aqui de como a tecnologia pode ajudar o professor nesse trabalho. Então a gente tem aqui algo que até já foi dito, mas é o aumento das possibilidades de explorar textos multissemióticos, né? Trabalhar variação linguística, trabalhar as intencionalidades do texto, humor, intertextualidade. Então o meio digital ele é um agregado nesse ponto. Uma coisa que é extremamente importante também é orientar esse aluno como consumir a tecnologia. Então, formar esse leitor crítico por exemplo, ensinar o aluno a buscar fontes confiáveis de informação. Então, não somente você vai trabalhar o que está ali, mas você vai ensinar o aluno também a identificar qual é a intencionalidade daquele texto, ou qual foi o objetivo do autor a escrever aquele texto, para quem ele escreveu, em qual meio ele foi distribuído. Tudo isso faz parte de interpretação e de crítica nesse trabalho com leitura. O acesso às novas práticas de letramento, então mudaram as formas sociais de comunicação, então vamos desenvolver habilidades para a gente trabalhar essas novas formas de comunicação, né? E lembrando sempre que o aluno é nativo digital, então tudo isso faz parte desse ambiente, como já foi dito aqui, faz parte da realidade do aluno e, além de trazer o interesse do aluno para a aula, você também vai ajudar esse aluno a desenvolver habilidades leitoras dentro desse contexto tecnológico ao qual o aluno está inserido. E aí, como a Árvore Educação auxilia nesses desafios e sempre também pensando no que traz a Base Nacional, né? Então, a Árvore de Livros e a Guten News, que são os dois produtos da Árvore Educação. A Árvore de Livros traz aí um acervo super diversificado para a escola. Então, além dos livros, né, propriamente ditos, a gente tem jornais e revistas do mundo todo, a gente tem projetos de leituras, concursos literários, sequências didáticas, tudo pensando na forma como a base propõe o trabalho de leitura com o aluno. E também a Guten News, que é uma plataforma gamificada que trabalha atualidades, né, que além do texto propriamente dito, traz atividades de pré e pós-leitura que vão trabalhar a construção desse conhecimento, desse tema que está apresentado ali ao aluno. Então são atividades de pré-leitura para levantar o repertório desse aluno e pós-leitura para trabalhos de interpretação, além de trabalhos de produção textual, que está muito ligado a essa parte de criar um aluno crítico, né? Então, além dele conseguir interpretar um texto, ele também vai saber produzir um texto de acordo com o contexto de produção que foi pedido em relação àquele trabalho. Se você quiser saber mais sobre a Árvore Educação, acesse o nosso site, arvoreeducação.com.br, é educacão, né, sem o cedilha e sem o tio. E também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, pode procurar a gente por lá e ficar ligado nas nossas novidades. Então, em nome da Árvore Educação, eu agradeço muito esse espaço da Agenda Edu. Um abraço e até a próxima!